Bem-vindos, criaturas da noite. Este é o Cult Show e o que vamos destrinchar hoje tem um sabor único, uma iguaria sombria e carregada de terror. Carne humana. Cortesia de ninguém menos que o Wendigo. Ele não é só uma criatura lendária, é a fome encarnada, o reflexo do desespero humano. E acreditem, o que você já viu nos filmes ou jogos nem começa a arranhar a superfície dessa história. Sabe, a gente reclama de coisas triviais do dia a dia, mas nada é pior do que se deparar com uma criatura faminta e selvagem, que decidiu que você é o próximo prato do cardápio. Hoje, vamos falar sobre um monstro tão faminto que uma churrascaria seria um paraíso. Mas com uma pequena diferença, você seria a picanha. Nice. Então se preparem, este não é um vídeo de sustos baratos. Aqui, o terror vem disfarçado de histórias muito reais. Se há algo que o cinema adora fazer, é pegar um mito fascinante e transformá-lo em motivo para vender pipoca. E o Wendigo, claro, não escapou dessa cena. Já viu aquela criatura com chifres enormes, pele ressecada e garras afiadas em filmes e séries? Sim, aquele que apareceu em Antlers. Essa imagem com chifres se tornou comum porque, no imaginário popular do terror, criaturas com chifres evocam uma natureza bestial e demoníaca, ampliando o terror psicológico. A indústria do entretenimento incluiu chifres para reforçar o aspecto monstruoso e assustador do Wendigo. Esta adição, muitas vezes inspirada em alces, ajudou a ambientar a criatura no cenário regional, florestas densas do norte da América, reforçando sua ligação com a natureza selvagem e os elementos inóspitos que o Wendigo representa. A versão com chifres do Wendigo começou a ganhar destaque a partir dos anos 90 e 2000. Nessa época, o monstro foi reimaginado pela cultura pop, que buscava criar uma imagem mais impactante e visualmente ameaçadora. Bom, parabéns à indústria do cinema por ter criado uma versão do Wendigo que os nativo-americanos não reconheceriam nem depois de umas boas doses de chá. No folclore indígena, o Wendigo é muito mais que um monstro com chifres. Ele é a personificação do desespero humano e da fome insaciável. É um espírito maligno que habita os cantos mais sombrios das florestas e, se você der mole, habitará você também. Poucos mitos são tão fascinantes e tão assustadores quanto esse devorador de carne humana. As tribos algonquinas, Odawa e Ojibwa, que se espalham pelas regiões das grandes planícies e dos grandes lagos, o descrevem como uma criatura esquelética, com pele fina e repugnante, os olhos afundados e um cheiro de decomposição que faria seu estômago revirar. Nada de chifres aqui, só a fome. Uma fome que não acaba, um vazio que não pode ser preenchido. Mas por que então Hollywood decidiu adicionar chifres a essa criatura? Porque chifres são assustadores. Mas nós também somos. O Wendigo não é apenas uma criatura física, mas um símbolo da ganância e do egoísmo extremo. Ele é um alerta contra a antropofagia durante os invernos brutais, quando a comida se tornava escassa e as tentações maiores. Indígenas contam que aqueles que cometessem o ato desesperado de comer carne humana se transformariam em wendigos, monstros sempre famintos e incapazes de se saciar. Mas o que começou com apenas um aviso se tornou uma figura lendária. Existem muitas palavras para se referir a essa criatura, e para o escritor especialista na língua Anishinaabe, Basil Johnston, a palavra Wendigo vem de Windago, que significa exclusivamente para si mesmo. O primeiro relato documentado de um Wendigo foi feito por um missionário jesuíta francês chamado Paul Lejeune no século XVII. Enquanto vivia entre os povos nativos, ele escreveu sobre uma criatura que os habitantes temiam profundamente, um ser que, após devorar carne humana, se transformava em algo monstruoso. E não pense que isso foi só uma história contada para assustar estrangeiros desavisados. Para os nativos, o Wendigo
era uma ameaça real e tangível. O próprio Lejeune descreveu os relatos de algumas pessoas que disseram ter visto essas criaturas vagando pelas florestas. Posteriormente, o explorador do século XVIII John Tanner, que viveu por 30 anos entre os nativos Ojibwe, descreveu um caso particularmente sombrio de um nativo que, após passar semanas sem conseguir encontrar comida, cedeu ao impulso da antropofagia. A fome o transformou em algo inumano e a sua própria tribo condenou à morte. Outro exemplo famoso é o caso de Swift Hunter, um caçador da tribo Cree que em 1878 foi condenado à morte por matar e devorar sua própria família durante um rigoroso inverno. Ele alegou que o espírito do Wendigo havia possuído seu corpo. Claro, você pode argumentar que a fome e o isolamento extremo poderia explicar esse comportamento bizarro, mas na época, a crença era que ele havia se tornado realmente um mendigo. Esse cenário se repetia em várias tribos algonquinas. O ato de consumir carne humana não só significava perder o direito à vida em sociedade, mas também de ser consumido pela fome interminável que se acreditava ser o espírito do mendigo. Histórias como essas foram usadas por gerações para ensinar as lições de que a antropofagia corrompia a alma e transformava a pessoa em algo perigoso e implacável. Se alguém fosse capaz de devorar sua própria família, o que seria capaz de fazer com seus vizinhos da comunidade? É exatamente essa linha entre o que é mito e o que é real que faz do mendigo tão perturbador. Porque, sejamos francos, de quem você realmente tem medo? Do monstro na floresta ou daquele que pode morar dentro de você? Não são só as monstruosidades lendárias que te atormentam, mas também a possibilidade de que, em um momento de desespero, você possa se tornar o próprio mendigo. Historicamente, a descrição do mendigo varia entre as diferentes tribos, mas alguns aspectos permaneceram consistentes. Eles são incrivelmente fortes e ágeis. São vistos como gigantes que crescem ainda mais cada vez que devoram uma pessoa. São esqueléticos, com uma pele ressecada que se estica sobre os ossos a ponto de parecer um cadáver ambulante. Seu cheiro é de carne podre, sua boca sempre aberta como se estivesse pronto para devorar a próxima vítima. Seus olhos são afundados e sempre famintos, mesmo que ele tenha acabado de se alimentar, porque essa é a verdadeira maldição do mendigo. Ele nunca está satisfeito. Ao contrário de muitas outras lendas de transformação, onde rituais ou maldições mágicas são necessárias, o mendigo é fruto de um processo psicológico e espiritual. A metamorfose começa quando uma pessoa, encurralada pela fome em regiões remotas e isoladas, segue a tentação de devorar carne humana. A partir desse momento, sua alma é marcada e corrompida pelo espírito maligno do mendigo, preso em um ciclo de fome insaciável. A fome, que antes era um instinto humano de preservação, agora se transforma em uma necessidade distorcida, onde a carne de outros humanos torna-se a única solução. Essa fome gigantesca é a morte da empatia, do amor e da moralidade. Uma vez que o mendigo toma conta de alguém, não há mais volta. E no fundo, isso não soa tão diferente do que vemos por aí hoje em dia, não é? Aquela sede insaciável de consumir mais, mais e mais. Os mendigos também têm uma capacidade perturbadora de imitar vozes humanas, o que o torna ainda mais perigoso. Imagine ouvir a voz de alguém que você ama pedindo ajuda e descobrir que é o mendigo te atraindo para uma armadilha. O seu grito não é um som físico, não é como um urro de um animal selvagem, mas um chamado sobrenatural para atrair as suas vítimas. Eles conseguem manipular e atormentar suas presas, provocando-as com palavras, lembranças e ilusões. O mendigo tem um coração de gelo, e qualquer calor que ele tenha tido algum dia, seja físico ou emocional, já foi consumido pela fome. Ele perdeu qualquer empatia e compaixão que já tenha tido, tornando-se uma criatura impulsionada por uma única obsessão: saciar sua fome interminável. E essa fome sempre volta, mais e mais forte. Ok, sabemos que ele é rápido, silencioso, forte e imortal. What? Pois é, imortal. Isso soa meio desesperador, eu sei. Se não fosse pelo fato de que ele tem uma única fraqueza: o fogo. O mendigo
Com seu coração de gelo, só pode ser destruído completamente pelas chamas. Algumas lendas dizem que você precisa destruir o coração congelado da criatura para derrotá-la completamente. Mas sejamos honestos, se você estiver cara a cara com o Wendigo, provavelmente essas informações não vão te salvar. É hora de correr. Entre os povos algonquinos, havia uma cerimônia destinada a reforçar o tabu da antropofagia e a ameaça do Wendigo. Nas épocas mais difíceis de fome, os habitantes dessas comunidades realizavam a Wendigo Kanzimoin, uma dança macabra, onde os participantes usavam máscaras e se moviam ao redor de um tambor em uma coreografia invertida. Esse era um lembrete sombrio de que, mesmo nos piores momentos, a antropofagia não poderia ser uma opção, sob o risco de invocar o espírito do Wendigo. Depois de todo esse mergulho no sombrio, você deve estar se perguntando: os Wendigos são reais? A resposta é não, e sim. A síndrome do Wendigo já foi reconhecida e documentada nos séculos 17 e 18 como uma condição psiquiátrica associada à antropofagia entre as tribos algonquinas. Mas assim como o próprio Wendigo, a linha entre mito e realidade é nebulosa. E é isso que torna a história tão perturbadora. O medo não era apenas de ser devorado, mas também de se tornar o devorador. A ideia de que a transgressão de comer carne humana transformaria a pessoa em um monstro imortal com fome eterna era uma crença profundamente enraizada. O Wendigo é mais do que um monstro. Ele é um símbolo do lado mais sombrio da humanidade. A ganância, a fome e o desejo de possuir cada vez mais. Nas histórias dos povos indígenas, ele é um alerta, um lembrete de que, se nos afastarmos da nossa moralidade, podemos nos transformar em algo muito pior do que qualquer criatura de pesadelos. Talvez seja por isso que o Wendigo ainda nos assuste tanto, porque no fundo sabemos que essa criatura representa o que todos nós podemos nos tornar se nos permitirmos. Não precisamos de chifres, monstros gigantes ou efeitos especiais para criar o verdadeiro terror. O Wendigo é um lembrete de até onde a humanidade pode ir quando confrontada com sua própria extinção. E sejamos francos, a ideia de perder nossa humanidade, de nos tornarmos criaturas consumidas pelo desespero, é muito mais aterrorizante do que qualquer criatura de cinema. Ele é um lembrete incômodo de que a verdadeira besta pode estar dentro de nós. Um pouco de ganância aqui, um desejo incontrolável ali e pronto. Você está a um passo de se transformar em algo que nem mesmo a humanidade reconheceria. Assim, o Wendigo não é apenas um mito, é um espelho que reflete a escuridão que existe em todos nós. Uma vez que você se torna um Wendigo, não há volta. Então, se você ainda não aprendeu a lição, cuidado com a ganância. O que você vê como um mero desejo pode se transformar em algo muito mais sombrio. E lembre-se, o Wendigo pode estar mais próximo do que você imagina. Ou talvez já esteja dentro de você. E agora, criaturas da noite, me contem, o que é mais assustador? Ser atacado por um Wendigo ou ser o devorador? Deixem suas respostas nos comentários, quero saber o que vocês pensam sobre isso. Não se esqueçam de mastigar os botões de curtir e se inscrever e compartilhar com seus amigos mais famintos. Até a próxima e, por favor, não devorem ninguém até lá. Talvez seja uma boa ideia evitar aquele churrasquinho de perna de amigo.